Começamos o Live CNN falando sobre este novo capítulo da crise diplomática entre Brasil e US. O Departamento de Estado americano decidiu então revogar o visto da embaixadora brasileira que vive em Washington. Então ela é a representante do Brasil nos Estados Unidos neste ambiente diplomático. Foi uma retaliação pela demora do Brasil em aprovar o nome do embaixador americano em Brasília. E aí é um toma lá da cá que a gente vai aqui te explicar, tá bom? A Alessandra Freitas está com a gente, bem-vinda, bom dia. Alessandra, como é que estão as coisas agora, em quarta-feira de manhã? Muito bom dia para você, Elisa, para todo mundo aí no Brasil. A embaixadora brasileira em Washington, a Maria Luísa Ribeiro Viotti, está agora em uma espécie de limbo diplomático, viu? O Departamento de Estado americano revogou o visto dela, mas não a declarou persona não grata. Isso significa que, neste momento, a embaixadora não está sendo formalmente expulsa dos Estados Unidos e, por enquanto, pode continuar no país. Mas, se ela deixar o território americano, terá que solicitar um novo visto para retornar aqui para o país. Ainda não está claro como que essa situação vai afetar na prática o trabalho dela à frente aí da embaixada em Washington, na capital americana. A decisão aí do governo Trump aprofunda uma crise diplomática que já vinha crescendo entre o Brasil e os Estados Unidos. O Washington, né, a Casa Branca, afirma que tomou uma medida de reciprocidade diante da demora do Brasil e aprovar o nome de Daniel Pérez, indicado por Donald Trump para assumir a embaixada americana em Brasília. Daniel Pérez, o indicado para a embaixada, é presidente da Câmara de Representantes da Flórida, é aliado do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. A indicação dele foi enviada ao Senado americano em junho e avançou na Comissão de Relações Exteriores no fim de julho. Mas mesmo que seja confirmada pelo plenário daqui, Pérez não pode assumir o posto sem autorização do Brasil. Brasília também argumenta aí, né, que não existe um prazo determinado para conceder essa autorização e que o pedido americano continua em análise. Eles não querem que os Estados Unidos fiquem pressionando essa decisão aí que tem que vir do Brasil. O governo brasileiro afirma que os Estados Unidos anunciaram publicamente o nome de Daniel Pérez antes de apresentar formalmente o pedido de aprovação, que foge aí do protocolo diplomático habitual. O Departamento de Estado diz que o visto de Maria Luísa Viotti poderá ser reestabelecido imediatamente se o governo brasileiro conceder o que a gente chama de agreement, é uma autorização diplomática necessária para que Pérez assuma esse posto. Mas, como mostrou aí também a CNN, a gente vem cobrindo isso desde ontem, o Palácio do Planalto considera abaixo de zero a possibilidade de acelerar essa autorização depois da retaliação americana. Integrantes da diplomacia brasileira classificam a medida como uma chantagem e algo sem precedentes na relação entre os dois países. A dúvida agora dentro do governo brasileiro é se os Estados Unidos vão aumentar ainda mais a pressão. Tem esse medo aí que a Casa Branca possa dar o próximo passo e declarar Maria Luísa Viotti persona não grata, o que aí sim significaria a expulsão formal da embaixadora do país. O governo Lula repudiou a decisão, afirmou que essas justificativas apresentadas pelos Estados Unidos são falsas. Em nota, o Palácio do Planalto disse que a revogação do visto faz parte de uma escalada deliberada de medidas hostis ao Brasil, motivadas por razões ideológicas. A presidência também acusou o governo Trump de demonstrar o interesse indevido em interferir na eleição presidencial brasileira de outubro. Essa acusação está relacionado a outro ponto da crise, que no mês passado Lula confirmou que o Brasil negou vistos a 2 funcionários do Departamento de Estado. Segundo o governo brasileiro, eles planejavam visitar o país para colocar em dúvida a integridade, planejavam visitar o país para colocar em dúvida a integridade do sistema eleitoral. A gente está acompanhando esse toma lá da cá. Qualquer novidade, eu volto aí com vocês, Elisa. Alessandra Freitas, conversando com a gente ao vivo dos Estados Unidos, compartilhando, portanto, o que, nesta quarta-feira de manhã, ocorre após esta decisão dos Estados Unidos de revogar o visto da embaixadora brasileira que vive em Washington. E agora, sobre o Brasilzão. Muito obrigada, Alessandra. Pedro Moreira aparecendo aqui em tela comigo para agora a gente compartilhar o lado de cá. O governo disse repudiar a decisão dos Estados Unidos de revogar esse visto da embaixadora nos Estados Unidos. Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que a ação foi motivada por razões ideológicas. Traga-nos então, por favor, Pedro Moreira, o lado de cada história. Bem-vindo, bom dia.
Oi, Elisa, obrigado. Ótimo dia para você também, ótima quarta-feira para quem está com a gente. Pois é, importante também a gente esclarecer que essa revogação desse visto não foi alvo de uma comunicação pública oficial por parte do governo dos Estados Unidos, né? Foi primeiro revelada por agências de notícias internacionais, confirmada pela CNN junto a fontes do próprio Itamaraty e também por meio das nossas correspondentes, a Alessandra, a Priscila e a Asbeck, que ontem conseguiu falar com fontes também do Departamento de Estado, e aí sim tivemos então essa posição do governo americano com essas justificativas pelo atraso na concessão do agremã por parte do governo brasileiro para o indicado para o comando da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. E é justamente sobre isso que a nota trata. A nota divulgada ontem pelo Palácio do Planalto, por meio da Secretaria de Comunicação Social, fala que foi o governo americano que, digamos assim, né, passou o carro na frente dos bois, porque fez o anúncio público de Daniel Pérez antes de ter consultado o governo americano. Então, além de dizer que repudia essa decisão por parte do governo americano, fala que os argumentos apresentados por Washington são falsos e lembra que a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas não prevê um prazo para a devolução, para a devolutiva, para a resposta desse pedido, né, desse agremã apresentado pelas autoridades norte-americanas. E aí lembra que há autoridades brasileiras também sob sanções americanas, inclusive sem vistos no momento, incluindo aí integrantes da Suprema Corte e funcionários do alto escalão aqui do governo brasileiro, fala que as sanções em vigor, essas sanções permanecem em vigor e que o governo não vai poupar esforços para resolver essas diferenças. Lembra, inclusive, na nota, Elisa, que o próprio presidente Lula, quando esteve em Washington, se encontrou com o presidente Donald Trump, pediu a ele que retirasse essas sanções contra autoridades brasileiras. E aí a nota afirma, então, que essa decisão não é um fato isolado. É uma escalada deliberada de medidas hostis ao Brasil, motivadas por razões ideológicas incompatíveis com uma parceria bilateral que sempre foi pautada pelo respeito mútuo. A gente até separou esse trecho específico da nota, né, Elisa, para deixar mais claro para quem acompanha a gente pelo vídeo, que a nota fala que fica óbvio também o interesse descabido de interferir na próxima eleição para presidente aqui no Brasil. O Brasil afirma ainda, o governo brasileiro afirma ainda que, em linha com a sua tradição diplomática, se opõe à lógica de confronto e reitera a defesa do diálogo e da negociação. Maria Luísa Viotti ocupa o comando da Embaixada do Brasil em Washington há pouco mais de 3 anos. Ela apresentou as credenciais dela ao governo americano no final de junho de 2023. Elisa.